Salve, salve, galera! Valeu, Peralta. Fala, galera. Tá começando aqui mais uma live hoje sobre minha vida de fotógrafo, falar sobre fotografia. O convidado de hoje é meu grande amigo que acabou de entrar, Dani Borges. Vamos falar sobre fotografia de arquitetura principalmente, mas quem não sabe, Dani Borges foi um grande mentor, sempre foi um grande mentor para mim em relação à fotografia de skate. Trabalhamos juntos há alguns anos na revista SKT e também ele me ensinou muito, vem me ensinando muito. Então já vamos começar com ele aí, logo já chamo ele, beleza? E pessoal, se alguém já tiver pergunta, já vão colocando aí, a gente já tem algumas. Vão dando os coraçãozinhos aí do lado que a gente vai colocando essa live para mais pessoas, vai mandando para mais pessoas para chegar por aqui, beleza? Live sobre fotografia de arquitetura, mas claramente não vamos ficar somente atenados a esse assunto. Vamos falar muita coisa aqui. Vamos ver quantas horas, isso aí, coraçãozinho. Vamos ver quantas horas a gente fica por aqui hoje. Brincadeira. Lembrando que todas as lives até hoje já foram 5. Estão lá no meu canal do YouTube e também temos no Spotify ou em outras plataformas de podcast, só o áudio. Aliás, acho bem legal isso, só não fica essa cara feia nossa aqui, só fica a ideia. Falando em papo, a ideia que o Marcos Hermes deu na live passada foi sensacional, uma verdadeira aula sobre espaço, tempo e imagem, como também do Pedro Martins, que deu uma grande aula sobre empreendedorismo na fotografia e em outros campos. Fala, Rory, grande abraço, saudades, muito tempo que a gente não se vê, não se fala, boa época de Rio Grande do Sul. Então vamos já chamar aqui o Dani, vamos ver se ele tá por aqui já. Antes que eu coloque o DJ Fefo pra tocar aqui. Aí, Fefo, prepara um set aí pra tocar no final da live. Cadê? Cheio. Então vamos chamar o Dani. Bem-vindo, Dani! Muito obrigado, Pablo. É um maior prazer. Bem-vindo aí, obrigado por ter contribuído com todas as outras lives, ter estado presente. Enchendo o saco da galera. Enchendo o saco, mas como eu falo, eu só encho o saco dos meus grandes amigos. Exatamente. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Já tinha começado a falar um pouco no começo sobre a importância da sua pessoa na minha carreira. A gente vai falar um pouco sobre fotografia de arquitetura, que é uma área que você está dominando bastante, trabalhando bastante, agindo, né, muito nessa área. Mas quem não sabe, Dani fotografou muito skate, já fotografa muito skate também, espero ainda. E Será que me ainda ensinou lembro? muito lá. Será que lembra? Me ensinou muita coisa na base da porrada, na base da briga, na base da encheção de saco, mas foi um grande professor para mim. Então, muito obrigado por estar por aqui. Dani, geralmente eu leio uma bio de cada fotógrafo, dou uma pesquisada, mas, cara, você faz muita parte da minha vida, da minha carreira, então eu prefiro que você se apresente da forma que você se vê. Então, quem é Dani Borges, da onde para onde veio, para onde foi, para onde vai, e é isso aí, a gente já começa a entrar no papo da fotografia. Pois não. Perfeito. Para quem não me conhece, meu nome é Dani, gosto de se chamar Dani B. E sou fotógrafo já há 20 anos. A fotografia vem do grande paixão do skate. Comecei a andar de skate em 1993, lá no Canadá, onde eu fui criado. Sou brasileiro, mas fui para o Canadá já bebê, fui alfabetizado em inglês, então se eu tiver um sotaque, algum erro do português, já sabe por quê. Eu cheguei no Brasil em 2000, eu mudei de volta com meu pai, e surgiu uma máquina. Eu já tinha feito uma aula de fotografia no colégio, que lá eu ofereci no colégio público, ofereci aula de fotografia, olha que maravilha.
E cheguei aqui, surgiu uma máquina, eu peguei a máquina e eu botei na cabeça que eu ia ser fotógrafo de skate. Eu já não tinha habilidade de ser um skatista profissional, então eu tinha o sonho de trabalhar no meio. Aí peguei a máquina e falei, eu vou ser um dos melhores fotógrafos de skate do Brasil e vou trabalhar numa revista nacional. Eu não conheci ninguém mesmo, e em 4 anos eu consegui esse objetivo. E é basicamente isso. Desde então, eu já fotografei tudo que der para imaginar, né? Desde beber a mulher pelada. E sempre foi, desde a época da SKT, foi uma grande vontade minha fotografar a arquitetura, mas é um meio fechado, difícil, e a vida ficou no meio do caminho, as necessidades financeiras. Mas em 2017, eu estava fazendo um evento corporativo, eu olhei para minha assistente e falei, dá mais não, estou de saco cheio. Não gosto do que eu estou fazendo, e eu não estou aqui para fazer o que eu não gosto. Não faço mais. Eu vou fazer só arquitetura. E aí, em 2018, eu virei as costas para dezenas de milhares de reais de trabalho. Falei, não. Eu indicava amigos, inventava que eu estava... Eita, interfone. Eu inventava que eu estava com trabalho no dia e me dediquei só à fotografia de arquitetura. Então, desde então é isso. Assim, ainda estou, eu acredito, no início dessa jornada, porque, como você sabe, na fotografia não é 100 metros raso, é a maratona. Então, né, cavando, conseguindo os clientes e por aí vai. E até várias pessoas... Vai lá atender, cara. Eu... Vai atender lá, deve ser o correio, chegando recebidos para você, rapidinho. Cara. Essas são as coisas boas de uma live, tudo pode acontecer. É o trator aqui quase derrubando o muro de casa, é o interfone tocando, mas é isso. Enquanto o Borges não volta ali, enquanto o Dani não volta, a gente já falou dele em alguma live com o Cabeça sobre a parte criativa da fotografia dele. Em 2005, se não me engano, teve um evento aqui em Curitiba sobre um campeonato de fotografia de skate. E o Dani foi uma das pessoas que teve uma das fotos mais criativas do dia. Depois eu peço para ele falar um pouco mais sobre essa foto. Mas continua. Eu tava falando mal de você aqui. Não, tá ótimo. Foi a vizinha velhinha. Tá todo mundo bem aí? Manda um café. Eu tô fazendo a gravação na casa da sogra, que é um pouco mais tranquilo, não tem ninguém aqui. Mas eu tava brincando, o povo deve pensar que eu tenho escama verde, olhos vermelhos, porque, né, várias pessoas já falaram um pouco de mim. E eu queria primeiro dizer que eu tenho essa amizade com o Pablo, porque eu só dava duro em quem eu realmente acreditava e que tinha o que era capaz de fazer parte de uma revista como a SKT. Eu cheguei na SKT no convite do Walter, que era diretor de redação, e eu cheguei lá com missão de fazer a melhor revista de skate do Brasil. Esse era o objetivo. Ou, no mínimo, bater de frente com 100%, que para mim sempre foi a melhor revista de fotografia de skate. E eu não podia fazer aquilo sozinho. Eu precisava de grandes parceiros do meu lado, eu precisava de fotógrafos bons, e, além disso, eu queria que a revista fosse uma revista nacional. Eu não queria que fosse a revista Panelinha de São Paulo. Então, eu queria um fotógrafo do Sul, eu no Rio de Janeiro, eu queria um fotógrafo do Centro-Oeste, eu queria um fotógrafo do Nordeste, e precisava de gente bom, que, assim, para ser o melhor não tinha como convidar a gente mais ou menos, o amiguinho, então tinha que dar em cima da galera. Então, eu meio que fui escroto para criar uma barreira, tipo, pô, se quer fazer parte, tem que ser bom. E para ter que ser bom, tu vai ter que aguentar as críticas até você estiver no nível que eu acredito que seja o suficiente para fazer parte dessa empreitada. E é escroto, é meio arrogante, mas era o objetivo, e acredito que Pablo pode, e muita gente pode dizer que conseguimos essa missão. A gente conseguiu uma revista nacional com conteúdo de todos os cantos do Brasil, melhor do que qualquer outra revista do Brasil, e só foto boa. E nisso, eu sempre me colocava como uma parte da equipe. Então, na reunião de pauta, aquela foto da capa da Europa, o Backside Smith, naquela bota com estátua atrás. Eu tinha uma foto que eu achava que era capa.
Mas eu olhei a sua foto e falei, aquela foto. Esquece a minha foto, a foto é do Pablo. Porque o mais importante era o bem da revista. Então, assim, eu fui duro com muita gente, talvez fiz pessoas chorarem, mas... né? Quer Mas ser o acho que melhor, quer ter o melhor produto, infelizmente não é um caminho bonzinho. E é isso. Mas acho que é assim que funciona mesmo, né? A relação da crítica, quando, por exemplo, a gente estava numa equipe, eu era moleque pra caramba, eu era novo pra caramba. Então, pra mim, ser bem sincero, era muito duro escutar a crítica e até o ponto de você conseguir entender que essa crítica é construtiva, leva um tempo também. Leva um tempo de Sim, maturação, você crescer internamente para entender cada crítica. Hoje eu entendo cada crítica perfeitamente. Querendo ou não, eu replico o muito dessa filosofia com quem vem falar comigo. Então, eu acredito que se alguém vem me pedir uma dica de foto, ou avaliar uma foto, ou perguntar o que achou, eu não vou mentir pro cara se o cara vem com uma foto mal tecnicamente tirada e vou, tipo, coçar o ego do cara, né? Eu falo a quer passar a mão verdade. na cabeça? Fala pra mãe, né? Mãe, minha Exatamente. foto tá boa. Exatamente, porque assim eu tô massageando digamos, a nossa amizade, o nosso convívio, ou enfim, a nossa relação, e massageando o ego e não fazendo com que essa pessoa se sobressaia daquele nível, né? Passe para frente, que ela evolua. E isso foi algo cara, eu aprendi muito com você na época da SKT, até depois, que geralmente quando a gente se fala, você batendo em alguma crítica de foto minha, mas isso é bom pra caramba, cara, porque isso, quer queira, quer não, quer eu concorde, quer não com a crítica, isso também leva a pensar. Acho que também existe críticas que você não precisa levar ao pé da letra, mas ao ponto que te leva a pensar, que te leva a fazer aquela reflexão, isso já é um ponto válido, isso já é de extrema importância. E aproveitando, já falando nisso, quantos inimigos você carrega na vida com esse... Só para eu fazer as contas na minha média aqui. Vários, mas é aquilo, assim, aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, é importante ter uma rede de gente legal em volta, né? Então tem meu escudo e no final da história, todo mundo meio que aceita um pouco o meu jeito, que não é o melhor jeito, mas até eu aprendi, hoje em dia eu falo, eu não estou criticando você, estou criticando a sua foto. A sua foto não é a sua pessoa, é uma questão de ego. Tem que separar a foto da pessoa. Então hoje em dia eu começo assim. Mas todo mundo sabe que, assim, eu não sou crítico porque eu sou filho da puta. A mesma crítica eu seguro você, eu me seguro. E a mesma forma que eu critico as pessoas, eu também me abro a ser criticado. Tanto que eu paguei uma grana, não uma grana, mas um valor no momento que a gente está passando que tinha que pensar um pouco, para fazer um curso de fotografia de arquitetura só para ter oportunidade para o cara pegar minhas fotos e rasgar minhas fotos. Eu paguei dinheiro para alguém que... É difícil, né? Um fotógrafo que é ocupado, né? Eu falei, critica meu portfólio. Cara, é o tempo dele, tempo é dinheiro. Então eu paguei para o cara criticar minhas fotos. O curso todo, o cara falava tudo que meio que já sabia. Né? Ele não falou nenhuma novidade. Eu só paguei para ele criticar minhas fotos. Porque é necessário. Então, assim, eu critico, mas eu quero ser criticado também. E eu me cobro pra caramba. Né? Na época de filme, quando uma foto era ruim, eu pegava tesoura e cortava a foto no meio. Como já não peguei o filme, o meu era o computador, assim, ó. Vamos se pudesse. Mais ou menos, né? Faz parte, né? Mas, assim, a fotografia é uma maratona. Então, nunca acaba. Você nunca chegou lá. Sempre tem que melhorar, sempre tem que aprender. Falando em aprender, você também... Eu lembro de uma época que você estava dando cursos em algumas comunidades aí no Rio de Janeiro. Você sempre foi muito aberto também a ensinar, a dar cursos, a falar sobre a fotografia. Fora, claro, você passar todo esse conhecimento para frente,
passar toda essa ideia, tudo que você aprendeu, toda a sua bagagem, o quanto você aprende de volta ensinando, cara, o quanto você pega de bagagem para si mesmo cada vez que você transmite uma informação para alguém, um ensinamento para alguém, cara. Eu acho que ensinar é o melhor professor, porque quando você tem que passar uma informação, você tem que fazer uma destilação daquilo. Porque eu sei como fazer, mas se eu for explicar como eu faço na minha cabeça, ninguém vai entender. Que para mim, assim, a pessoa vai, por que você tirou a foto? Aí eu vou falar, porque eu olhei e me senti bem. Tipo, a foto, como às vezes eu vou tirar uma foto, fico olhando e algo fica me incomodando. Eu falo, não, tem alguma coisa errada, troca a lente, muda de ângulo. Como é que eu vou explicar essa intuição para alguém? Então, você refina seu conhecimento, você refina a forma que você trabalha ensinando para os outros. Exatamente para conseguir explicar de uma forma. Tanto que, quando eu comecei a dar aula em comunidade, hoje em dia eu dou aula de uma forma totalmente diferente, que eu aprendi que aquilo, F5.6, F8, não, a galera não entende, então você tem que explicar de uma forma, né? Tem que explicar a linguagem da foto e não a técnica da fotografia. Então, para mim, foi uma escola enorme e engraçado, um professor meu no colégio chegou para mim, quando você chegava atrasado na aula, você tinha que contar uma história porque você chegou atrasado. Então eu cheguei atrasado, porque eu estava fazendo algo que não devo, e o professor fala, Dani, por favor, fica aqui na frente e conta a história porque você chegou atrasado. Aí eu, beleza, aí contei uma história, papapá. Aí o professor falou, pô, muito legal a história. Então, Dani, eu quero que você lidere a aula inteira da sala, durante 1 hora, do capítulo tal que a gente leu desse livro. Aí eu, com 16 anos, tive que ficar lá em frente a 16 ou 17, né, penúltimo ano. Eu não era um cara popular. Eu fiquei lá, em frente à sala, eu tinha que dar aula. Meu professor me forçou a dar aula. Aí no final da história ele falou, Dani, vem aqui. Ele falou, Dani, eu vejo em você o potencial de ser professor. Você tem o dom de ser professor. É bom você pensar nisso. Isso foi com 1996. Aí eu refutei aquilo. Aí o professor tá maluco, né? Eu sou skatista. Isso aí não é comigo, né? Aí depois de um tempo, participando de reuniões espíritas na casa da minha ex-namorada da época, eu vi a importância da caridade. E a forma que eu vi, eu não vou dar comida na rua, não é a minha. O que eu tenho de mais valioso para passar é meu conhecimento. Aí, a partir daquele momento, eu comecei a dar aula. Eu procurei um ONG aqui no Rio, comecei como voluntário. Eles gostaram, obviamente, da forma que eu ensinei e tudo mais. Eles me contrataram para 3 projetos diferentes de dar aula de fotografia dentro de comunidade. Legal. Eu achei essencial. Não, com toda certeza. Vamos partir um pouco para a questão da fotografia mesmo. Eu queria, antes de a gente entrar realmente na fotografia de arquitetura, cara, até a ideia de fazer essa live com você foi pela sua proatividade em todas as nossas lives, foi também o interesse sobre a fotografia de arquitetura, que de certa forma eu gosto muito. E tem a mulher de um grande amigo meu que é arquiteta e ela tá buscando esse conhecimento também da fotografia de arquitetura. Então, juntando tudo isso, eu falei, cara, vou fazer uma live com o Dani sobre fotografia de arquitetura. Mas eu queria que você desse um pouco desse paralelo entre a fotografia de skate e a fotografia de arquitetura. Porque quer queira, quer não, eu vejo muito no meu caso, depois que eu comecei a prestar um pouco mais atenção em arquitetura, esse outro lado, a minha fotografia de skate mudou muito, a minha visão da arquitetura, da fotografia de skate mudou muito. Então eu queria que você fizesse esse seu paralelo entre a fotografia de skate e de arquitetura, o que ajuda e o que também pode atrapalhar uma em relação à outra. Então, eu vou começar com a má notícia e depois eu vou para a boa. Eu acho que o que mais atrapalha o skate em todos os aspectos da vida é um pouco a atitude. Skate, pro bem ou pro mal, tem no seu raiz a rebeldia, que é uma coisa ótima, né? É contra o sistema, né? Skate or die, é tudo isso, né? Errou a manobra, joga o skate.
isso é uma energia que é legal do skate, mas na vida profissional atrapalha um pouco. Porque na vida profissional de fotografia de arquitetura, onde está lidando com gente formado, que tem toda uma instrução, aquela rebeldia não faz muitos favores para a gente. Então, isso aí é o que skate atrapalhou. O que skate me ajudou infinitamente na fotografia de arquitetura é que desde os 13 anos eu não ando pela cidade pensando em nada a não ser procurar um pico de skate. Então eu estou olhando para o banco, eu estou olhando para a escada, estou olhando para um 45, eu estou olhando as formas de arquitetura e urbanismo de uma forma totalmente distinta. Então eu estou observando a arquitetura de uma forma real de usar, né? Que a maioria das pessoas está andando pela cidade, tem um banco, senta no banco. Eles não observam a altura do banco, o material que foi feito o banco. Eles não observam o material que foi feito o chão, por que foi feito daquele jeito. Né? Isso são coisas que arquitetos pensam. O cara não bota um banco ali simplesmente porque é um lugar para sentar. Não, é um lugar que vai ter uma sombra à tarde para a pessoa sentar, no lunch break, para tomando um café. Tudo isso faz pensamento do arquiteto. E nós, como skatistas, nós temos um pensamento parecido deles. Né? Tanto que as obras que nós mais gostamos de destruir com o nosso skate são de quem? Niemeyer. Você vê o prédio do Frank Gehry, né? Você olha, caraca, imagina se eu desse um drop lá do prédio do Frank Gehry. Então, assim, a gente vê as formas. E aí, como fotógrafo de skate, a fotografia de skate é a fotografia, uma das mais técnicas que existe. Mais técnico do fotógrafo de skate, só quem fotografa joia. Né? A gente tem que saber fazer retrato, a gente tem que saber fazer ação, a gente tem que saber usar flash, a gente tem que saber o uso da lente correto pela situação, a gente tem que estar muito ciente da questão de distorção. Quando a gente tira foto de escada, se eu tirar foto de escada muito baixo, em vez do degrau fazer assim, um degrau vai trepar em cima da outra. Aí eu acabei de diminuir o tamanho do degrau. Né? Então, quando eu estou fotografando um degrau, eu sempre gosto de fazer de cima em 45. Que daí, em vez do degrau estar assim, eu vejo o degrau assim. Eu acabei de aumentar o tamanho dos degraus. Então, assim, a técnica da fotografia de skate, quando você tem consciência do que você está fazendo, ajuda muito na fotografia de arquitetura. A única coisa que a gente tem que fazer é jogar fora o olho de peixe. Pegar o olho de peixe e jogar pela janela. Nunca colocar na mochila, na bolsa, olho de peixe, né, cara? Não, tá guardado no armário. Pô, pegando poeira. Eu não vendo, mas eu odeio. Né? Quem sabe, né? Se alguém me pedir uma foto de skate. Que aquilo, quando você começa, seu grande sonho, eu vou comprar olho de peixe, vou fazer todas as fotos de olho de peixe. Aí passa 2, 3 anos usando olho de peixe e fala, caraca, não tenho mais saco. Eu lembro da minha lente, época disso, cara. Então, assim, eu penso, pra mim, tudo é foto de skate, só sem o skatista. Assim, você pega qualquer foto minha de arquitetura, tu bota um backside tail no meio da foto, é uma foto de skate irada. É isso. Cara, eu nunca me esqueço de uma das maiores dicas que você me deu, quer queira, quer não, sobre fotografia de skate. Vou até falar, porque o Todd tá aqui agora. Foi do crooked no corrimão, cara. Foi o cuidado de você não deixar o skate paralelo ao corrimão numa foto de crooked. Que eu fazia muito isso, inconscientemente. E até hoje, quando eu vejo alguma foto desse sentido, foto atual mesmo, acho que até alguma das últimas revistas saiu uma foto assim, na hora, assim, me vem você me enchendo o saco, cara. E, cara, isso é muito legal porque eu não lembro, minha memória é péssima, cara. Eu não lembro, assim, o nome das pessoas, eu não lembro o que eu fiz semana passada, eu não lembro quase nada. Mas tem coisas, por exemplo, como essa, que você me ensinou em 2005, 2006, por aí, no máximo até 2007, e vem até hoje. E eu lembro de você falando sobre isso até hoje. Isso que eu acho que é o mais legal dessa parte
do ensinamento e essa parte das dicas. Foi só um parênteses, porque eu lembrei disso a hora que você falou do degrau, porque eu reparo muito nisso também na questão do degrau, de você não comer os outros degraus, para você conseguir dar essa proporção da escada. Eu acho que essa daí é uma das grandes sacadas e dificuldades e técnicas da fotografia de skate, é você conseguir valorizar um espaço que ele se aparente maior do que ele realmente é. E, de certa forma, a fotografia de arquitetura possa ter isso, ou eu estou viajando nisso, cara? Essa Não, necessidade exatamente. de você ampliar não ampliar, deixar o espaço maior, mas você, sei lá, deixar o espaço mais arejado, mais iluminado, questão nesse sentido. Ou eu estou viajando? Não, eu vou dar um exemplo concreto em paralelo dos dois, né? Realmente eu tenho que valorizar o espaço e eu tenho que fazer os elementos, valorizar os elementos. Então, você sabe, quando a gente faz uma foto de um 45 no skate, a gente não tira foto assim. A gente sempre faz isso. Porque você olhando a foto reto de um 45 no skate, ele sempre parece lento. Agora, anda naquele 45, vai parecer um wall ride. Então, para a gente passar a sensação do quanto é íngreme, quanto é a dificuldade daquele 45, a gente tem que virar para aumentar o grau daquela inclinação, para visualmente dar a mesma sensação do que é andar. Na fotografia de arquitetura, eu tenho que criar uma história, eu tenho que valorizar as linhas, né, e criar a sensação do que você está no ambiente. Então, mesmo a sensação que eu quero criar de você andar naquele obstáculo, eu tenho que criar de você sentir no lugar, quando eu vou fotografar arquitetura. Então, assim, qual é o elemento que dá mais aconchego? E como eu faço uma composição que vai criar linhas que vai levar aquele elemento de aconchego que eu quero. Então, assim, talvez tenha uma cadeira que está atrapalhando o sofá, ou talvez uma linha da cadeira está na linha do sofá, então as linhas fazem assim. Aí eu tenho que separar a cadeira ou separar o sofá para criar espaço para olhar o olho da pessoa passar pela cena e chegar onde eu quero. Então, se isso é um rack que o arquiteto desenhou, se isso é uma mesa que custou 20 mil reais, que escolheu para colocar no meio da sala, é a mesma ideia, né? A gente contar uma história e passar quais eram as sensações daquele momento, né? Que no skate a gente tem que fazer, assim, imagina você pegar um degrau, uma escada de 15 e fazer parecer que tem 7, você desmereceu o trabalho do skatista. Agora imagina eu pegar um ambiente que, né, foi tudo pensado, cada elemento, eu tirar uma foto qualquer com um objeto trepado em cima da outra, onde eu não vejo cada objeto. É a mesma ideia, né? É só você inclinar a sua ideia em volta daquilo, né? Então, assim, contar a história e você chegar em que é a história? A história ao sofá, ao rack, à interação de dois ambientes. É a mesma coisa do skate, a história é o crooked, é o gap, tipo, ele teve que pular um lance, encaixar no corrimão, a gente tem que expressar tudo aquilo. Então, no skate, se é um double set, o cara vai dar um crooked no segundo lance. A gente não vai pegar ele encaixado no segundo, a gente vai pegar ele um pouquinho antes de encaixado para transmitir a questão que ele deu ollie por cima do primeiro set para encaixar na segunda. É igual flip crooked, você pega o flip quase catando no pé, quase encaixando no corrimão. São várias ideias, né? Como é que a gente passa essa história, como é que a gente passa essa ideia. Então, é muito mais as ideias que importam. Então, qual é a ideia do espaço? E é isso. Talvez enrolado, que a forma que eu falei, mas é como funciona. Não, acho que o contexto geral do que você falou é a grande relação da fotografia em realmente contar uma história, seja do que for. Não precisa ser necessariamente um fotojornalista para contar uma história. Assim, acho que a grande sacada da fotografia é você realmente passar uma mensagem, contar uma história. E isso que você falou da fluidez da fotografia, da arquitetura, de você pensar, de você olhar cada parâmetro, assim, contar a história. Porque, quer queira, quer não, a gente pensa fotograficamente tentando desviar o olhar do espectador
para algum ponto que a gente quer, que a gente busque, né, na fotografia. E acredito que a fotografia de arquitetura, isso seja um pouquinho até mais além disso, né? Acho que aí vale muito também, não sei como que é a sua relação com o próprio arquiteto, sobre as necessidades do arquiteto e sobre a intenção daquela fotografia. Chega num ponto interessante. A fotografia de arquitetura ou de gastronomia, que eu faço também muito, ou de decoração de casamento, que são mais ou menos os 3 eixos maiores, sendo arquitetura, decoração de casamento e um pouquinho de gastronomia. A questão maior é que eu não sou o artista. O meu trabalho não é fazer arte. A arte já está pronta. O meu trabalho é transmitir essa arte para uma terceira pessoa, para que a pessoa se encanta com aquilo. Enquanto assim, o fotógrafo de futebol que você teve, eu não lembro o nome dele, mas o Pedro. Fotos lindas, eu olhei o site. Assim, aquele momento não existe sem ele. Aquele lance existiu, mas era em movimento. Ele que criou o movimento. Ele que criou aquele momento no tempo. Ele que filetou aquele lance para que as pessoas vissem. O amendoim, com aquelas fotos de onda, né, ele congelar a onda naquele momento, você nunca vai ver aquilo. Aquilo era uma criação dele, de ele captar aquele momento com o sol atrás. Aquilo não existe. É uma coisa que ele criou, um filete de tempo que ele cortou e apresentou ao mundo. Agora a sala existe e qualquer um pode ver. A sala não vai piscar, a sala não vai dar o crooked, a sala não vai correr e dar uma cabeçada no lance. A sala está ali. Então eu tenho um trabalho mais chato porque eu tenho que criar dentro de uma coisa muito concreta, já estabelecida. O meu trabalho não é ser artista, meu trabalho é transmitir a arte do artista de uma forma fiel, que valorize os pontos que preciso através da contagem de uma história. Então, assim, é uma fotografia que é muito diferente nesse aspecto, porque eu não sou o artista. O meu ego não pode entrar no meio. Então, o que eu gosto de falar é que é uma construção nova entre eu e o arquiteto ou designer de interiores. Porque o que adianta eu tirar foto de uma cadeira, que é a cadeira que o dono do apartamento queria manter, que o decorador odeia? Eu posso amar a cadeira, posso tirar a foto mais linda do cadeira do mundo, mas e o arquiteto designer? Eu falei, pô, essa foto é uma bosta. Mas a foto tá linda. Eu falo, não, mas essa cadeira eu nem gosto. Essa cadeira eu tive que manter, porque o dono ama a cadeira, porque é do avô, mas é feio, não tem nada a ver com essa sala. Então, o que adianta eu tirar foto da cadeira, quando não faz parte da história que o arquiteto, o designer está querendo passar? Então, é uma construção nova. Nem 100% do arquiteto, designer de interiores, nem 100% meu. Tem que ser tipo uns 50-50, 60-40. Né? Tem que ser esse equilíbrio de eu entender, de eu conversar, de eu perguntar. Tanto que meu trabalho é ser curioso. Quando eu faço gastronomia, chega um prato na minha frente. Aí eu pergunto, como é que você fez? Qual o elemento-chave do prato? Qual foi a técnica que usou? Por que é importante? Qual foi a ideia através do prato? Tanto que eu fotografei um menu de Páscoa, que era grão de bico, figo e frutas secas. Aí o que ele estava querendo fazer? Páscoa do Oriente Médio. Então ele compôs um prato cheio de elementos do Oriente Médio, de uma forma moderna. Então não foi um simples salada de grão de bico com frutas secas e frutas típicas do Oriente Médio. Não, foi aonde nasceu Jesus, que é o significado da Páscoa. Então você começa a ver a importância das ideias, eu entender a ideia do artista para eu poder melhor transmitir essa ideia. Aí você vê a importância também de você fazer, digamos, de você conhecer o trabalho, de ter um brainstorm, de conhecer o arquiteto, também das pessoas estarem junto com você nesse trabalho, ou você acha que, de certa forma, isso, não digo atrapalhe, mas... me perdi, não sei a questão, assim... Não, eu entendo, assim, se o arquiteto designer vai atrapalhar meu trabalho para querer dar pitaco demais na foto. Exatamente, basicamente isso, eu me perdi um pouco na questão, mas, por exemplo, fotografia de skate, vamos lá, que a gente fala muito de fotografia de skate. Fotografia de skate,
às vezes, muitas das vezes, o próprio skatista te dá um pitaco no ângulo, até no moment, até na luz, já aconteceu. Às vezes é legal e às vezes não é legal. Para esse lado da arquitetura, do arquiteto, do próprio decorador, até onde agora vai. Até onde isso te molda ou interfere na sua própria criatividade para um certo clique, um certo ambiente ou um certo elemento, cara? Eu acredito que é um processo. Então, tem a primeira vez que você trabalha com uma pessoa. Aí você vai ter esse feeling, né? Porque eu tive uma vez que a arquiteto falou, eu te contratei porque você tem essa lente que abre tudo. Eu falei, então, aqui tá a lente, tira a foto. Eu falei, você me contratou porque eu sei o que eu tô fazendo. Agora você vai querer me escutar para eu fazer o que eu quero fazer e valorizar o seu trabalho da melhor forma com o meu conhecimento, ou você simplesmente quer uma máquina? E ao longo desse processo, o que acontece? Eu não quero que o cliente me escolhe. Eu quero escolher meu cliente. Eu quero escolher pessoas com quem eu tenho uma afinidade, que eu tenho um entendimento, que tenham um certo sincronia, que esse é o ideal. Que você não é contratado simplesmente porque você é uma máquina. Você vai ser contratado para fazer o que as pessoas gostam que você já faz. Então eu sempre falo, antes de qualquer sessão com qualquer novo cliente, falar, olha só, esse é um processo colaborativo, as fotos vão aparecer aqui no laptop, se tiver alguma ideia, alguma crítica, por favor, fala, né? E vamos caminhar até uma coisa legal. Quando eu falo com o meu assistente, né, que eu sou na hierarquia mais alta, eu falei, olha só, se você tiver uma ideia da foto que eu estou fazendo, se você vê qualquer coisa está errado, pode falar. Agora eu me dou o direito de ignorar ou aceitar. E fala baixinho, não fala em frente ao cliente, não. Então, assim, eu não sou dono da verdade, eu não sou dono da foto. Eu quero o máximo de crítica e input de todo mundo que está ao meu redor. Mas eu vou usar meu filtro, meu crivô de falar se aquilo vai melhorar a foto ou não. Porque no final da história, quem entende da linguagem fotográfica sou eu. Eu quero o input, eu quero crítica de todo mundo. Porque no final da história, cliente feliz, eu estou feliz. Se cliente, eu posso achar que eu estou tirando a melhor foto do mundo. Mas se o cliente não está feliz, o que adiantou? Não adiantou de nada. Então é um processo exatamente colaborativo. E aí entre uma questão de meditar, respirar, entender, saber se comunicar, saber escutar e também saber falar. Falar, olha só, legal, mas isso não vai funcionar por causa disso, disso, disso. Eu posso até tirar foto, mas depois a gente faz do meu jeito. É também uma questão de você não se impor, mas de você detalhar as limitações também de uma fotografia, né, cara? Porque, dá um exemplo até bem bobo, mas na questão da fotografia de arquitetura. Se comparando, se eu começar a olhar uns 3Ds, as projeções em 3D de fotografia que a arquiteto usa bastante, tem coisa ali que, não digo impossível, mas que é quase inviável você produzir numa fotografia, digamos, de um ambiente pronto. Porque é uma textura que não vai responder da mesma forma, uma luz que não vai estar na posição que o arquiteto possa ter imaginado, ou que até nunca vai estar, até por questão de épocas do ano, né? Então, sei lá, eu já vi isso de fotógrafo, de uma locação ter uma luz numa posição, só que na outra época do ano a luz estava em outra posição. Então não casava com a luz que a pessoa queria. Isso era uma produção de publicidade. Então vale também o ponto de exatamente o que você falou, de saber falar, de saber se impor e colocar essas expectativas num patamar que seja real, né? Um patamar realístico, né? Então isso também vai muito do toque, né? E como que o Dani que enche o saco de todo mundo lida com isso, cara? Como que é o Dani? Vou botar aí um ano de meditação direto em 2009, né? Mas
Obviamente amadureci, né? Eu acho que eu tenho muito menos ego do que eu tinha na época. Eu era, assim, minha arrogância me ajuda muito, mas também já me atrapalhou muito. Minha ambição me ajuda muito até hoje, mas no passado talvez me atrapalhou um pouco. E eu venho de uma cultura diferente. Eu sou um híbrido, né? Eu fui criado por uma família brasileira no Canadá. Então eu sou cariocanense, né? Esse ser híbrido, né? Então, assim, eu tenho essa questão da ambição muito do norte-americano, que o brasileiro não gosta. Tanto que Walter uma vez falou, Dani, assim, só se liga, porque você é um cara ambicioso. Isso não é uma coisa ruim, mas brasileiro não gosta de gente ambiciosa. Exato, né? Eu tenho muito... Desculpa. Eu tenho muito da questão da ambição. E eu até falo que a minha ambição na fotografia foi o que me fez ir para outras áreas, para outros setores da fotografia. E o Brasil, realmente, o brasileiro vê a palavra, o termo ambição, de uma forma muito, muito negativa, né? Até, dando só um exemplo nisso, ano passado, retrasado, tinha uma marca de carro que tinha a palavra ambição no slogan. O slogan que veio de fora. E existia a palavra ambição. E eles ficaram um bom tempo tentando entender como usar esse termo ambição de uma forma que seja positiva aqui no Brasil, de uma forma que as pessoas escutassem aquilo e vissem positivamente, não negativamente, a ambição, porque o brasileiro já acha que ser ambicioso, não digo num contexto geral, mas bem forte, ser ambicioso é até passar a perna em outros, porque liga muita ambição em relação a dinheiro, né? Não a projetos, não a ideais, mas muito a questão monetária, né? Para mim, a ambição é querer... Quando eu falar, eu vou ser o melhor... Quando eu falei na época, eu vou ser o melhor fotógrafo de skate. Não é que eu ia ser melhor de todo mundo. Eu ia ser meu melhor, e por esse ser o meu melhor, eu ia fazer parte de um grupo de gente que eram os melhores. Então, assim, eu tenho como ambição ser um dos melhores fotógrafos de arquitetura e interiores do Brasil. E, assim, a gente tem que ter esses objetivos, porque se a gente não cria essa linha, a gente não chega lá. Se você fala, você é um cara legal, você é bonzinho, e aí? Você vai ficar nesse patamar abaixo? Não, se eu botar, eu vou chegar na Lua. Se eu só chego no estratosfera, eu já fui longe pra caramba, mas o objetivo ainda tá lá em cima. E eu não vejo isso como sendo uma coisa ruim. E além disso, o que acontece? Todo mundo vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo morre, todo mundo sempre morreu. Talvez eu vou viver outras vidas, talvez eu já vivei várias vidas. Mas no momento só vou lembrar dessa, então eu vou fazer meu melhor. Eu vou fazer meio termo? Não, vou fazer meu melhor, vou buscar ser o mais foda possível dentro das minhas possibilidades. Que um dia eu vou morrer, aí vou olhar para trás e falar, podia ter feito melhor. Não, vou fazer o meu melhor. E é isso. Legal, boa. Então, cara, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem um pessoal aí que já sei que é da tua rede, que tá por aqui, que é o pessoal que eu nunca vi. Sejam bem-vindos. Falando mais sobre a fotografia de arquitetura, que é o nosso tema aqui, que a gente quase nem entrou ainda, né? A gente fica nesse papo, mas esse que é o papo mais legal, cara, porque é o que, como você falou, não é questão de ensinar técnicas, né? Mas é super questão de ensinar toda a vivência, todo o mundo, tudo que acontece, né? Todos os pensamentos. A live com o Marcos foi justamente porque a gente falou muito pouco sobre fotografia de música, realmente. A gente dissertou muito, o Marcos dissertou muito sobre sobre o tempo, sobre a relação dele com o tempo, a relação dele com a imagem, sabe? Do que você realmente falou, da construção da imagem, da linguagem, da construção de transmissão de informação pela imagem. Agora, voltando na fotografia de arquitetura, mas com essa relação, cara. Você falou ali da questão do artista, cara. Eu queria entender aonde que entra
o Dani artista nessa relação da fotografia de arquitetura? Porque eu acredito que muitas das vezes você já vem com aquele briefing pronto, com a fotografia praticamente, não a fotografia, mas o ambiente já sabe, ou pode ser estudado. Na fotografia de skate, muitas vezes a gente se deparava com as coisas na hora e tinha que resolver aquilo na hora. E creio que na fotografia de arquitetura, até onde eu tenho experiência, que é muito pouca nisso, há mais aquele tempo de maturação, de construção, de preparação da cena. Eu queria entender como que entra o lado artista nessa obra pronta, assim, você diz que você já tem o quadro pronto, o teu papel é transmitir para terceiros, mas onde que entra o artista ali, cara? Perfeito. Então, quando eu chego num espaço, né, de fato, a lente que eu mais utilizo é o 24mm Tilt Shift, que é uma lente que permite que eu faça correção de perspectiva, porque na fotografia de arquitetura, mais linhas retas, principalmente as linhas verticais e horizontais. As linhas retas, né? Mas você nunca pode tirar foto torta, nem olhando para cima, nem olhando para baixo, para não ter aquela convergência ou divergência de linhas, né? A parede do apartamento, as paredes são retas, menos a ser que você está fotografando uma obra do Gaudí, daí é tudo em curva. Mas a gente primeiro tem essa preocupação em fazer com que as linhas sejam retas. Então, por isso a gente sempre usa tripé, para a gente nivelar tanto no vertical, tanto no horizontal a cena. Então, isso aí é arroz e feijão, não tem como fugir muito disso. Aí, depois disso, eu converso com o arquiteto e eu tento entender a história que ele construiu naquilo. E daí, eu vou escolher se eu vou usar uma lente 24mm, se eu vou usar uma 50, se eu vou usar talvez até uma 100, para eu decidir se eu vou comprimir planos ou se eu vou distanciar planos. Então, às vezes, para mostrar a interação de dois ambientes, eu não posso tirar uma foto de frente, que normalmente não vai caber os dois ambientes, eu não vou entender como eu vou passar por esses ambientes. Então, uma foto talvez eu vou preferir fazer em 45, né, para que haja quina na foto. Que daí, com essa quina, a gente consegue entender visualmente melhor como é que seria de eu andar por esse ambiente, de um ambiente a outra. E aí eu tenho que usar uma escolha de uma lente, né, que vai ou criar o distanciamento que eu preciso entre um objeto e outro, ou se eu quero comprimir os planos usando uma lente mais para 50, ou 70, ou 100 milímetros. Porque o meu trabalho como artista, que eu não gosto muito, mas meu trabalho de arte é exatamente desenhar linhas na cena que vai fazer o olhar da pessoa passear pelo ambiente e ir até o fundo. Porque se meu olhar fica preso no primeiro plano, vamos dizer, numa poltrona vermelha nuclear, eu não vou ver aquela parte no fundo do ambiente. Mas eu quero que a pessoa observe a poltrona e eu quero que a pessoa pense que depois daquela poltrona tem um ambiente de sentar e ler, interagir e ter uma conversa. Então, meu trabalho como artista, como é que eu vou tirar a atenção da poltrona? Eu posso arrastar um pouco fora da cena, posso decidir usar uma diafragma mais aberta, de f5.6, para desfocar aquela poltrona, posso decidir jogar meu foco lá para trás, que na fotografia de arquitetura é meio que, né, um padrão, uma receita, que a gente usa F8, F11, que exatamente, quando eu estou numa sala, eu não vejo ponto do sofá em foco e o resto um grande embaçado. Não, eu vejo como um olho humano, eu vejo tudo em foco. Então eu tenho que usar F11. Então, assim, meu trabalho é muito mais um trabalho técnico de fazer uma composição muito correta que faz com que o olhar da pessoa não fique preso em partes da imagem, e sim que o olhar da pessoa passeie pela imagem toda, chegando num ponto do fundo, para fazer com que a pessoa se sente que pode entrar no ambiente e sentar naquela cadeira que está lá atrás. E esse é o trabalho, eu como artista, de criar, desse espaço que já está pronto, criar um quadro que permite que a visão da pessoa passeie pelo quadro até o ponto onde eu quero. E daí, gente, se vale da técnica.
Além disso, tem uma arte que é muito a questão da pós-produção, porque todo mundo que é fotógrafo sabe, se eu fizer a fotometria dentro de uma sala, a janela com aquela vista linda do Cristo Redentor, da lagoa, da praia, fica nuclear, vira um branco. Então tem que saber técnicas de pós-produção, de fazer bracket, de tirar uma foto escura, uma foto normal, uma foto claro, e depois no pós-processamento, através do Lightroom, uma Photoshop, eu juntar essas exposições diferentes numa foto que é o que a minha mente viu. O que meus olhos vejam são influenciados pelo cérebro. O problema é que a máquina não vê o que meus olhos nem o que meu cérebro viu. Então, meu arte muito está nisso. Como é que eu vou tecnicamente fazer, através dessa caixa que é muito limitado, que é a máquina fotográfica, fazer outra pessoa ver que eu vi na hora? E isso é através da técnica de pós-processamento. A fotografia de arquitetura, infelizmente, é uma fotografia muito intensa de pós. E não tem como fugir disso. E sempre foi assim. Os caras, na época do filme, estavam fazendo bracket no laboratório e estavam misturando uma foto com a outra. Pô, imagina, hoje em dia está fácil. Então, minha arte é muito assim, é eu criar essas linhas, essa composição que faz a pessoa passear pelo ambiente e usar da técnica de pós-produção para fazer uma imagem que assemelha o que eu vi com meus olhos e com minha mente. Legal. Então aí vai muito da questão da tua visão, a tua parte artista, digamos assim, nesse termo, entra muito na questão da visão do cenário geral, né? Do que você tem ali, de ter essa percepção que, pô, tem o Cristo lá no fundo, essa foto, esse quadro se complementa com aquele visual e não tá só aqui limitado aqui dentro, né? Aqui, a esse espaço, a essa área, né? Que assim, às vezes tem sala que a sala é vista. É identificar esses pontos, né? Esses parâmetros, ter essas percepções, essas sutilezas, né, cara? Deixa eu fazer... Cara, vai acabar já, por incrível que pareça, já vai acabar aqui essa primeira hora. A gente tem uma pergunta aqui que eu vou deixar para fazer a primeira pergunta logo que a gente voltar. A última coisa que eu quero te perguntar, cara, como que fica o seu toque em relação à fotografia de arquitetura? Você tem toque, cara? Sobre linhas, retas, não sei o que, cara? Eu chego num lugar, eu olho um quadro, assim, eu tô num apartamento, eu vejo um outro apartamento do outro lado, eu vejo um quadro que tá torto. Falei, caraca, aquele quadro tá tortão. Putz, alguém tinha que ir lá e acertar aquele quadro. Cara, bom, a gente tava falando sobre os toques, né, cara? Sobre a relação do toque. Eu tenho muito toque, cara, sobre linhas retas na vida, né? Nem questão da fotografia, mas começou depois de um bom tempo fotografando. O que eu te perguntei, cara, queria voltar à pergunta, como que você reage a esses toques na construção de uma fotografia. Eu estou sendo hipoteticamente falando, creio que em algumas situações não tem nada o que fazer. Em algumas situações você tem que lidar, você tem que agir contra o seu toque, ou enfim, contra as linhas e as retas. Então eu queria entender como que é a sua relação e como que é a sua ação e reação a relação ao toque, porque eu sei que muita gente que trabalha com fotografia, que trabalha com imagem, acaba tendo esse tipo de, sei lá, síndrome ou mania, sei lá como queira chamar. Não, a única coisa que realmente me deixa maluco é teto rebaixado de gesso. Teto rebaixado de gesso não tem jeito, porque o gesseiro, o teto tá assim e o chão tá assim. Aí como é que faz? Só no Photoshop, né? Não tem jeito. Mas assim, o que a gente faz se você assistir o Mike Kelly, que é um grande fotógrafo de arquitetura e também grande instrutor, a gente arrasta móvel, né? Arrasta uma cadeira, tira uma cadeira, coloca cadeira. Às vezes eu estava fotografando uma mesa que tinha tipo, mesa de 8 lugares, mas ficava horrível com 8 lugares. Então eu tirei 2 cadeiras, aí ficou uma mesa de 6. Então às vezes a gente tem esse toque, a gente... Obviamente, respeitando a visão do design do arquiteto, através de uma conversa, a gente fala, a foto vai ficar melhor
com menos cadeira. A foto vai ficar melhor a gente arrastar esse móvel para cá. Para que eu consiga criar essas linhas dentro da cena, que a mesa funciona aqui, mas na foto não funciona aqui. Então vamos só arrastar um pouco para cá, arrastar um pouco para lá, tirar esse livro, colocar esse aqui, eu vou pegar aquela coisa que está na outra sala que vai ficar melhor nessa foto. Então o toque é mais ou menos assim, através da conversa a gente altera a cena para comunicar a história que a gente precisa. Obviamente conversando com o designer e arquiteto para respeitar o que eles querem no espaço. Mas o toque é esse, a gente muda. Uma vez eu estava fotografando uma amostra de decoração, Morar Mais. Era uma mesa linda, cadeira maravilhosa, mas tinha uma cadeira de um lado e uma cadeira da outra. Aí, exatamente, eles, como a cadeira era complexa, ficava muito confuso. E eu não via a beleza da cadeira. Aí eu falei, olha só, eu vou tirar uma foto com as duas cadeiras, a gente tira a cadeira de trás e faz a foto só com uma cadeira. E vamos decidir depois qual a gente acha mais bonito. Aí, obviamente, eles acharam mais bonito com uma cadeira. Que aí as linhas da cadeira de trás não atrapalhavam a cadeira da frente, que a cadeira era escolhida, era uma cadeira que custava R$2.000, era uma cadeira de um designer específico que eles tinham escolhido. Então eu tirei a cadeira de trás para a gente ver as linhas da cadeira. Então é basicamente essa interferência, o toque que a gente faz, é conversar, falar, vamos deixar vamos tirar a cadeira, botar a cadeira, vamos pegar isso, tirar isso, para fazer a cena transmitir aquilo que precisa. Que uma coisa é a vida real, a outra coisa é a foto. E isso vem muito com a bagagem, né, cara? Com a experiência ao longo dos anos de fotografar espaços, arquitetura, para ter essa visão de o que realmente está atrapalhando, né, ali na cena, em loco, né, cara? Quantas vezes você fala pro skatista, bota uma blusa preta, essa blusa branca está confundindo com fundo? Mesma coisa. Assim, visualmente, o cara com uma blusa branca, com uma parede branca atrás, o tronco dele vai virar um espaço negativo. Então, bota uma blusa azul. A parede atrás é preto, bota uma blusa vermelha ou amarelo para destacar. Então, a mesma coisa. Uma vez eu tinha que fotografar 2 ambientes integrados, que tinham um corte grande da parede. E tinha uma cadeira ali. A cadeira era linda, mas a cadeira atrapalhava a visão de eu entender que um ambiente conversava com a outra. Aí era uma briga de 10 minutos com a designer. Olha só, eu sei que você ama essa cadeira, a cadeira apareceu em outra foto mais valorizado. Nessa foto, a cadeira só está atrapalhando a ideia que um ambiente está integrado com a outra. Então vamos tirar a cadeira? Ah não, mas todo mundo vai saber que tirou a cadeira de uma foto para outra. Eu falei, não, todo mundo é idiota. Ninguém vai saber que eu tirei a cadeira de uma foto. Porque visualmente ele criava um bloqueio, então tira. É uma coisa que um grande fotógrafo, a gente tem visões muito diferentes sobre a fotografia de arquitetura, mas ele falou assim, se uma coisa está atrapalhando a sua visão da foto, tira. Tira aquele elemento. Se não está acrescentando nada, tira o elemento. E é isso. O cara foi o Denilson Machado, do MCA. Eu liguei para ele durante 2 meses, para eu conseguir 10 minutos com ele para fazer uma leitura de portfólio. Ele, não, estou ocupado, me liga semana que vem. Eu ligava, me liga. Aí liguei durante 2 meses. Aí ele falou, vou estar no Botafogo Pré-Shopping, me encontre no Starbucks que eu tenho 10 minutos. Eu entrei no carro, botei o portfólio no bolso e fui. Aí ele rasgou todas as minhas fotos, ele rasgou, sabe aquele vontade de chorar que você teve? Eu também tive. Mas é isso que ele me ensinou, tipo, corta. Por que tem que aparecer o sofá toda? Se você mostra metade do sofá e a pessoa tem a ideia que é sofá, então não precisa do restante. É exatamente entender muito isso. Qual é a construção da imagem que a pessoa vai ter na cabeça? Aí tira tudo que não precisa. Boa. E toca brabo, né? Tá louco, cara. Eu não consigo fazer nada que estiver com as linhas assim, tortas, porque eu fico louco, cara. Vamos entrar um pouquinho mais na questão técnica, cara. Quer queira, quer não. Muita gente quer saber um pouco mais.
até que uma pergunta, acho que do Rodrigo, agora não vamos, esqueci o nome, que tinha perguntado ali Corn. um pouco antes da gente sair da live anterior, é sobre a questão de quantas fotos, mais ou menos, você tira para fazer uma fotografia de um ambiente, para fazer o pós-processo do ambiente. Claro que isso varia muito de ambiente a ambiente, mas conta pra gente um pouco do teu workflow nisso, da questão de quantas fotos, não sei se você faz muito HDR, se faz HDR geral e depois vai por partes. Então conta um pouco aí como que Rodrigo Pessoa, isso aí, obrigado. Um pouquinho, conta pra gente workflow e entrando um pouco nesses termos, por favor. Perfeito. Então, eu sempre começo com o ISO 160. Isso porque é o ISO nativo da máquina, que vai render melhor qualidade de arquivo e também me dá o arquivo mais elástica, para eu poder tratar depois. Eu normalmente vou começar a foto em F11 ou F8. Aí, em raros casos, eu uso 5.6, F4. Mas normalmente eu começo em F11. E eu sempre uso a ideia de distância hiperfocal. Então a gente sempre quer focar 1/3 para dentro da cena, porque aquela relação de profundidade de campo, se eu focar aqui, eu tenho 1/3 de foco para frente e 2/3 de foco para trás. Então eu sempre quero focar mais ou menos 1/3 para dentro da cena, para eu segurar foco em frente daquele objeto e minha profundidade de campo segurar o foco para trás daquele objeto. Então, normalmente F11. Aí, através da leitura do histograma, eu vou ver a foto, mais ou menos a fotometria correto. E daí eu sempre uso AEB na máquina, que é Auto Exposure Bracketing, que é o bracket, né? E eu vou usar uma diferença de 2 pontos. Então, normalmente, em média, eu tiro 3 fotos, 2 pontos mais baixo e 2 pontos mais alto. Então, isso vai segurar que eu tenho tudo que for highlight, tudo que for ponto de luz alta, eu tenho essa informação. Tem a foto do meio, eu tenho toda a informação de sombra. E aí isso vai ser uma leitura através do histograma, para ver aonde eu preciso posicionar a fotometria para conseguir toda essa informação. Porque eu não posso nem ter a vista estourada e não posso nem ter as sombras mais densas ir para o preto. A razão que eu não faço um ponto de diferença, que atualmente, isso é muita técnica, então estou falando chinês e grego para alguns. Mete bala, cara. A alcance dinâmico de um arquivo em RAW, com as máquinas modernas, é normalmente de 5, 6 pontos. Se for de médio formato, a gente até tem um alcance dinâmico maior. Mas como é 5 pontos, se minha exposição do meio está aqui, se eu tiro mais um, menos um, eu quase não tenho ganho nenhum de alcance dinâmica fazendo HDR. Porque, tem que lembrar, aqui está uma foto, né, com 5 pontos de alcance dinâmica. Aqui está outra. Se eu fizer um ponto, eu só ganhei um ponto para fora aqui. Então, quase não ganhei nada. Assim que eu ando 2 pontos, aí já eu ganho 2 pontos a mais, tanto para o escuro, tanto para claro. E daí de uma alcance dinâmica de 5, eu vou passar para alcance dinâmica de 9 pontos. E 9 pontos é quase alcance dinâmica da visão humana. Se o alcance dinâmico estiver maior ainda, aí eu vou fazer 6 exposições, né? Que é minha máquina antiga, então não consigo programar 5. Mas eu vou falar tipo 0, menos 2, aí eu tenho que fazer menos 4, aí, né, assim em diante. Mas basicamente eu vou querer tipo 3 aqui, 3 aqui. Então, menos 2, 0, mais 2, aí mais 2 para cá. Mas basicamente é 3 fotos, menos 2, mais 2, porque assim, quando eu for fazer o processamento de HDR no Lightroom, ele me dá um arquivo que me dá toda a informação que eu preciso. É aquilo, eu sempre faço isso com o alerta de destaque ligado na máquina. O pisca-pisca. Eu queria que minha máquina tivesse alerta de destaque no preto, mas não tem. Mas eu sempre olho o pisca-pisca para ver o que está estourando. Que você vai querer uma foto onde está nada estourando, para ter os highlights, e você vai querer outra foto onde tudo que é highlight está totalmente estourado, para garantir informação na sombra. E aí eu estou fazendo sempre ligado no Lightroom, o tether, né? Vou
cabo USB conectado à máquina para o Lightroom, faço as fotos. Se eu tiver em dúvida se eu vou ter exposição suficiente, eu faço um rápido HDR no Lightroom para ver como é que ele vai ficar. E nisso o cliente já aprova na hora a foto. Aí as lentes que eu uso, como eu falei, eu uso a 24mm Tilt Shift, a equivalente na Nikon é o 24PC, e eu tenho a 1740 f4, e eu tenho 50 f1.4 e um 100mm. Falta ter uma 85 fixa também, mas a gente vai com o que tem, né? Aí, basicamente, esse é o fluxo de trabalho. Eu, obviamente, estou usando um tripé Manfrotto. A gente usa ou cabeça de engrenada ou cabeça de 3 eixos. A gente nunca usa cabeça de esfera, o ball head. Que ball head você coloca numa posição, aí ele dá vai caindo aos poucos, né? Vai caindo aos poucos. Aí se tiver que usar uma foto no vertical, a bola é pior. O que pode amenizar isso, que infelizmente não tem para meu tripé, é o bracket. Aquele bracket em L, que você simplesmente tira a máquina, vira ele e encaixa de novo. Aí você não tem que mexer no tripé para transferir de uma foto horizontal para vertical. Entendi. E a composição é a parte mais difícil, que é técnica, não é. A técnica é F11, ISO baixo, fazer o bracket. Isso não muda desde os primórdios da fotografia de arquitetura. A galera faz isso desde a época de filme e fotografa dessa forma. Então é muito mais essa questão de entender a composição, entender como contar a história, que é a parte mais difícil. E você só aprende com o tempo. Eu posso explicar, mas só com prática que a pessoa realmente pega. Legal. E uma outra pergunta que tinha rolado aqui, cara, só que eu me perdi, que foi mais no começo, é sobre Photostack. Não sei se as suas câmeras têm a questão do Photostack, você tirar várias distâncias focais. Você já... Eu nunca tive que... Eu já sei fazer. Eu nunca tive que fazer com foto de arquitetura, porque tudo é propício, né? A gente normalmente usa 24, 35, 50, 70mm. E a gente está trabalhando F11, e a gente sempre está trabalhando com a ideia... Não sempre, mas a gente gosta de F8 e F11. Então, assim, tudo está propício a carregar foco em tudo. E, além disso, o Photostack é muito mais para um trabalho macro, que cada vez você vai se aproximando do objeto, a quantidade de foco que você vai manter diminui. E eu nunca estou trabalhando assim, eu não trabalho 2 centímetros do sofá. Uma regra que eu sempre falo é assim, com uma lente 16-35 ou 17-40. Eu começo em 24. Aí eu tento dar um passo para trás e dou um zoom para 28. Se eu consigo, eu dou mais um passo para trás e tento colocar em 35. E se eu consigo, eu dou mais um passo para trás e coloco em 40. Porque uma concepção errada que a galera tem é você usar um grande angular para fotografar espaço pequeno. Não, você usa grande angular para fotografar espaços enormes. Porque se eu uso um grande angular como um 17mm para fotografar uma sala, o que vai acontecer? O braço, né, do sofá vai ficar desproporcionalmente grande em relação ao braço que está no fundo. O início do sofá vai ficar 4 vezes maior do que o braço no fundo. Então a gente não quer isso, a gente quer uma relação mais real. Então a gente sempre, apesar de ter que usar o grande angular, né, a gente sempre tenta usar o menos grande angular possível e se distanciar dos objetos para que a proporção do tamanho da cadeira seja mais correto em relação ao tamanho da cadeira no fundo, ou da mesa, do sofá, o que for. Então tem essa relação do uso da lente, né? Então a gente sempre tem que tomar esse cuidado, porque a galera tem essa noção, eu vou usar 17mm para fotografar a sala. Não, não. A gente não faz isso. A gente usa 24, 28, 35. E como que você resolve essas questões num espaço pequeno e ter que fotografar todo o espaço, por exemplo, não só um canto ou um outro, mas sim fazer por exemplo, foto de imobiliárias, como é que fala o termo? Que você tem que fotografar o real estate, fotografar o ambiente inteiro. Quais as dicas? Como que você faz para registrar momentos se acostumar assim? A ficar em posições Banheiro, que é a desconfortáveis. Adriana Medeiros. Banheiro também. Banheiro. Começar a se acostumar com ficar em posições
desconfortáveis e ser muito criativo com a questão de como você posiciona o tripé. Realmente, em banheiro, às vezes, tem que fazer com a 17 milímetros. Não tem jeito, né? Mas aí também sempre tem essa questão. Eu tenho que mostrar tudo para a pessoa entender tudo? Eu tenho que mostrar o chão ao teto quando o trabalho maior foi na escolha do cubo e o material da bancada? Então cabe muito também essa destilação de entender quais são os elementos que vão vender o banheiro, né? Então o Miguel, eu vi ele falar a questão de pano. Uma vantagem do lente tilt shift é que o tilt é uma operação assim, que a gente usa para modificar o plano de foco. O shift é uma operação assim. Então o que acontece? Eu consigo tirar uma foto no meio, dar um shift para o lado, tirar uma segunda foto, dar um shift para o outro lado, tirar uma terceira foto e através disso criar uma panorâmica. Então às vezes eu consigo criar uma imagem maior com menos distorção através do uso do tilt shift, que ele permite que você faça pano. Aí dentro daquilo eu posso cortar do jeito que eu quero. E daí a questão de reflexo, a gente utiliza muito o polarizador. A lente polarizador ajuda a retirar alguns reflexos. No caso de box, a janela do box, o que eu faço? Eu deixo o box aberto. Simples. Aí, simples. Como é que vai com o box? Abre o box. E quando isso não dá jeito, coloca o filtro polarizador. Quando isso não dá jeito, recorre ao Photoshop. Então, assim, obviamente vai sempre ter desafios, mas assim, se você for no meu feed e vai lá embaixo, você vai ver meu tripé em posições impossíveis. Mas assim, tipo, o rodapé, ele me dá mais 2 centímetros de espaço. E aqueles 2 centímetros são preciosos. Então, às vezes, um pé está em cima do rodapé, outro pé está em cima do vaso e o terceiro pé está, tipo, fora da porta, para eu ganhar aquele centímetro a mais de espaço para conseguir fotografar aquele ambiente. Mas tem muito isso, a gente sempre está espremido no cantinho. Tem foto de eu embaixo da máquina com um disparador de cabo. Realmente, assim colher no cantinho. E na real, verdade, é saber usar seu tripé muito bem. Esse é o segredo. Fazendo contorcionismo também, né, cara? Exatamente. Quantas vezes você já escalou árvore para tirar uma foto de skate? Né? Quantas vezes você levou o skateado na cabeça, que você estava encolhidinho embaixo do corrimão? É o que... Né? Ser fotógrafo não é cômodo, né? Ossos do ofício, né, cara? Ossos do ofício. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido. Só mandar aqui um abraço pro Vitor Sagaz aqui, que mandou um salve para nós dois. Sagaz. Eu posso só contar uma história do Sagaz? Fica à vontade, cara. Uma vez todo mundo reclama do digital, né? Uma vez eu fui tirar uma foto dele, possivelmente para capa, e era uma coisa que ele ia fazer um drop, voltar numa pedra e andar de skate até dentro do oceano. E assim, era só naquele dia, só naquela época do ano, que a água estava transparente. Aí eu fiz a sequência, adivinha que não estava dentro da máquina? Não. Não tinha filme. Sorte que ele não acertou de primeira. Aí ele foi fazer de segunda, eu rapidinho virei as costas, botei filme na máquina. Aí fiz. Aí anos depois eu falei, sabe aquela vez que você foi tentar a tentativa lá? Não tinha filme na máquina na primeira tentativa. Mas, cara, numa relação dessa, é de certa forma até injusto o parâmetro, né, cara? Porque às vezes... Cara, eu já fiquei... Vou dar um exemplo. Já fiquei uma vez fazendo uma sequência do Daniel Mordzinha aqui em Curitiba. Sem brincadeira, a gente ficou quase um mês indo praticamente todos os dias pra fotografar, cara. Até ele acertar a manobra. Num banco, numa rua, eu sentado a tarde inteira. E já aconteceu também de um skatista acertar uma manobra e na hora que ele acertou eu perder a sequência, ou por algum motivo acabar a bateria, acabar o cartão. É uma relação... É uma relação tanto injusta, né, cara? Porque você não pode falhar no momento que o skatista vai acertar. E o skatista falha milhares de vezes, né, cara?
Acontece. Mas isso é até uma coisa que eu estava pensando, que é muita questão hoje em Faz dia. parte. Faz parte. E hoje em dia, tirar foto não é mais a exclusividade do fotógrafo. Aí a pergunta é, a fotografia virou commodity. Né? É igual açúcar. Se tiver muito açúcar no mercado, o que acontece com o preço do açúcar? Exato. Né? Então tem muito fotógrafo no mercado, todo mundo tira foto. Aí, se você vende foto, o preço da sua foto está sujeito a isso. Então, quando eu dou palestra, falo qualquer coisa, eu gosto de usar uma frase de efeito, que é: se você vende foto, tu tá fudido. Porque qualquer um faz foto hoje em dia. Então, o que é o elemento que você está vendendo? E aí você falou exatamente isso. O skatista, se ele vai se arriscar no manobra, no corrimão, ele tem que ter o quê junto a você? Ele tem que ter muita confiança. Então, você vende foto ou você vende confiança? Eu não vendo foto. Foto é só a troca, né? Então, assim, nós como quem produz imagens, como... bateria também falta. Mas Tá nós te como entregando, hein, cara? Quem nunca morreu uma bateria? Mas nós como fotógrafos, como, né, content creators, criadores de conteúdo, né? A gente tem que começar a pensar o que é que nós vendemos. A gente tem que vender algo imaterial. Quando você passa de vender algo que é material para vender algo que é imaterial, você automaticamente consegue ter mais valor no seu serviço. Então, na fotografia de arquitetura, assim, o que eu vendo? Eu vendo confiança, eu vendo colaboração, eu vendo qualidade, eu vendo várias coisas que não tem nada a ver com a fotografia. Né? Então, assim, nós como criadores, a gente tem que começar a pensar, eu estou vendendo o objeto que eu crio ou estou vendendo o processo? Né? Então, a gente tem que começar, como criadores de conteúdo, né, nos dias atuais, pensar um pouco nisso. Então, como fotógrafo de arquitetura, né, hoje em dia o iPhone 11X Pro, o Samsung S20, ele vem com um grande angular e tira fotos maravilhosas. Então, o que eu vou fazer para o arquiteto para conseguir, né, vender meu serviço? O que eu vou fazer para ainda ter relevância no mercado? E, gente, todo mundo, eu, você, nós todos temos que pensar nisso. Boa. Legal, cara. E tudo isso entrou pelo papo do Sagaz, que tá te entregando aqui. Conta mais, Sagaz, que eu sei que você tem boas histórias. Com certeza isso foi da época da SKT, né, cara? Eu lembro que vocês fizeram bastante coisa junta na época da SKT. Olha o que o Matheus falou. Não é à toa que muitos fotógrafos ficam na dúvida se colocar lifestyles no feed ajuda ou prejudica no quesito ser diferente, né? O que você acha sobre isso, cara? Eu acho que, assim, hoje em dia, eu sou bem natureba, né? Eu quase sou vegano, né? Como só um pouquinho de peixe, eu faço meditação, faço yoga, faço um monte de coisa. Então, a gente tem que ter essa consciência de que, sim, através do Instagram, a gente tem que construir uma imagem. É uma construção de imagem. Então, realmente, a gente tem que pensar bem sobre qual é essa construção de imagem que a gente vai fazer. Então, colocar lifestyle, sim. Aí a questão é, você vai vender uma fantasia ou você realmente quer vender quem você é? E como fazer isso de uma forma, acho que a melhor palavra não seria real, mas de uma forma autêntica. Né? Quem é você autenticamente? Porque assim, né, todo mundo caga, todo mundo mija, todo mundo faz isso, mas assim, eu não vou botar uma foto de eu limpando minha bunda no Instagram. Não faz parte do lifestyle. Né? Mas eu vou tentar expressar através das fotos, assim, como é trabalhar comigo. Como é o processo de trabalhar comigo. Quem eu sou como pessoa.
Então, assim, tem que ter uma certa curadoria e pensar. Tanto que uma vez eu tinha um amigo meu, ele é usuário de uma substância que é legal. Ele postava um monte de coisa, 420, papapá. Eu falei, pô, parceiro, pô, maneiro. Cada um faz o que quer com a vida e eu não sou contra, mas é isso que você quer vender para seus clientes? Né? Tanto que uma vez eu demiti um assistente, praticamente. Por quê? Porque ele botava um monte de coisa homofóbico nos feeds do Facebook dele. Uma coisa que eu sou contra. Falei, parceiro, você quer trabalhar com casamento? Maquiador é quê? Maquiador, masculino, 90% é gay. Cabeleireiro, masculino, gay. Cerimonial, muitos são gay. Decorador, muitos são gay. Florista, alguns são gay. E você quer trabalhar nessa indústria, vai postar um monte de coisa falando que família só existe com mãe, pai e filho? Eu não concordo. Aí foi uma briga numérica. Então, assim, se é isso que ele quer vender, beleza, mas tenha consciência que você vai virar as costas para uma parte enorme do mercado, porque você está sendo homofóbico e você vai trabalhar numa indústria que tem muita gente gay. Então, ou faz uma curadoria do seu feed, exclui essas opiniões que eu não curto, ou sabe que tem uma consequência de postar aquela visão. Exatamente, acho que a questão da postura, né, que você tem que ter socialmente e socialmente, digitalmente principalmente, né, cara? Quer queira, quer não, ali se torna a tua porta de entrada, esse é o cartão de visitas hoje em dia, né, cara? Eu acho que é uma questão de consciência. Faz o que quer, que não tem certo e errado, mas seja consciente do que você está fazendo, do que você está falando. Então se você olhar coisas que eu curto, tem um monte de coisa de arte erótica, tem um monte de coisa de, sabe, de carro, tem coisa de fotografia sensual. Não é porque eu sou tarado. Talvez seja, quem sabe, mas é porque eu acho aquilo uma arte e é bonita. Sabe, uma pintura feita com aquarela de uma cena de um sensual, eu acho bonito. É arte, para mim. Então não tenho problema em colocar aquilo, porque eu sou artista e eu aprecio arte. Tem um fotógrafo, um casal, Pierrette Gillis, que eles são franceses. É fotografia homoerótico. Normalmente são os caras meio pelados, musculosos. Eu acho as fotos lindas. Eu não sou gay, né? Mas e daí? A foto é linda. Pô, uma foto tipo quase um Davi. Então eu vou curtir, porque eu não tenho problema em dizer aquilo é quem eu sou, aquilo é uma autenticidade minha. Então eu não vou querer esconder aquilo porque eu acho bonito. Então e aí? Eu acho bonito, eu acho bonito. Então essa questão de consciência, não esconder quem você é de fato, não criar uma fantasia, mas ser você e transmitir aquilo de uma forma legal. Tipo você, eu sei que você bebe cerveja pra caramba e adora hambúrguer e usa óculos HD. Pô, saudade de tomar uma cerveja na rua, cara. Cara, deixa eu voltar aqui. Eu ia te fazer uma pergunta em relação à fotografia de arquitetura, que a gente fala pouco, aliás, mas o que vale é o papo mesmo. Sobre aqui, o Miguel até perguntou, sobre as temperaturas de cores, já que no ambiente tem temperaturas diferentes, de lâmpadas diferentes, até influência externa, e implementando isso, incrementando também essa pergunta, já fazendo uma ligação sobre o uso de flash, cara, na fotografia de arquitetura. Fala pra gente sobre esses dois pontos, sobre a questão da temperatura de cor e como que você lida com isso, como que você trabalha com isso, sobre essas diferenças de nuances, para facilitar o mais possível numa pós, e também o uso do flash na fotografia de arquitetura. Então, primeira coisa, se ferra. Gente, se ferra. A primeira coisa que eu faço quando eu chego no ambiente, eu apago as luzes, que daí eu vou ver o que valoriza mais, e também conversar com o arquiteto. Qual foi o pensamento da influência da luz natural nesse espaço? Se a luz natural desenhar um ambiente melhor
E o que eu quero dizer com isso é criar volume, que o sofá só tem volume se existe sombra. Então, qual luz faz uma sombra mais agradável? É a luz natural, que entra pelas janelas, ou é a luz desenhada pelo projeto luminotécnico do arquiteto? Se o luminotécnico for mais bonito e desenhar um ambiente melhor, eu vou acender as luzes. Se a luz natural desenhar um ambiente melhor, eu vou usar a luz natural do ambiente. Uma dica simples que eu peguei, novamente pagando por um curso, eu paguei quase R$100 por um curso online no exterior, é fechar a cortina. Às vezes a luz está vindo de trás de mim, eu estou aqui fotografando para lá e a luz está vindo de trás. É uma luz que a gente não gosta. Então o que eu faço? Eu fecho todas as cortinas atrás de mim e deixo a cortina lá no canto aberta. Aí a luz entra mais direcional, direita para esquerda ou esquerda para direita. A gente tem uma luz lateral em vez de uma luz atrás de mim. Que a luz que vem de trás da câmera é chapa. Então a gente não vai querer. Então a primeira questão é essa. Qual luz desenha os objetos da sala de uma forma melhor? Se for luz natural, eu faço a foto com luz natural. Se for a luz do ambiente, eu faço com a luz do ambiente. A segunda coisa que é muito importante é sempre fotografar em RAW. Se você fotografa em JPEG, você não tem como mudar a relação de balanço branco no pós. Então eu faço a foto em RAW, depois que eu monto o HDR no Lightroom, o que eu posso fazer? Eu posso abrir a foto no Photoshop com os balanços brancos diferentes. Eu faço uma versão da foto com balanço branco para o LED, que estava mais frio. Eu faço outro balanço branco para a luz do dia que estava entrando, que é 5.000 Kelvin. E aí no Photoshop, através do uso de máscaras, de luminância, de cor, eu misturo essas duas cores diferentes. Como eu também posso fazer uma correção de cor por cima disso, utilizando uma camada vazia em modo de mistura de cor, pintando a cor que eu quero. Muito pouca técnica essa conversa. Uma outra coisa, utilização de flash eu amo, mas primeiro eu tenho que roubar seus flashes AD600, AD400, porque os flashes que eu tenho não são potentes o suficiente, então tá na lista, mas você tem que ter um flash que seja no mínimo um 200 watts, então AD200 da Godox, AD400 ou AD600, que como eu estou fotografando em ISO 160 f11, tem que ser, não pode ser um flashzinho, que não vai segurar a onda. E aí normalmente o que eu gosto, flash ele desacelera muito o processo. Que uma foto para utilizar flash no arquitetura é uma foto que vai demorar meia hora. Porque eu tenho que fazer a foto HDR, depois eu tenho que mudar a configuração da máquina para não fazer mais HDR, escolher uma velocidade que vai deixar a quantidade de luz certa entrar, e aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu flash no meio da cena, pipocando contra o teto para fazer uma luz rebatida, para desenhar os objetos do jeito que eu quero. E eu normalmente tento fazer isso respeitando a direção da luz natural do ambiente. Então, se a luz está contra, eu sempre coloco meu flash contra. Porque se a luz principal do ambiente estiver vindo da janela na minha direção, como é que eu vou ter uma sombra indo na direção oposta? Sem uma fonte luminosa que vai explicar aquela sombra. Então a gente tem que entender muito de luz. Então se eu tenho um luminário no teto, a sombra teria que estar caindo para cá ou para lá. Então tem que observar onde naturalmente estão caindo as sombras. Aí eu só jogo o flash no teto para desenhar os objetos melhor, com a temperatura de cor que eu quero. Também a luz do flash rebatido do teto, você ganha nitidez. Você sabe tanto quanto eu. Quando você usa flash, o contraste é mais bonito. A foto tem uma nitidez melhor do que quando você usa uma luz natural. Então isso ajuda muito, né? Então o flash a gente usa normalmente pipocando o flash dentro da cena e depois no Photoshop a gente mistura a foto com a luz do ambiente ou a luz natural, ou luz artificial, com essas pipocadas, jogando luz em determinadas partes da cena para valorizar um móvel, para valorizar um sofá com uma luz um pouco mais correta. E aproveitando o Miguel aqui rapidinho, e difusor, ele falou que ele gosta do globo. O globo pode ser legal, mas assim, na minha experiência, eu já tentei usar sombrinha, já tentei usar softbox, e assim, o teto branco é o melhor
porque ele dá... A luz, idealmente, está rebatendo do teto. Então, eu estou tentando recriar a luz. Só uma luz melhor, com mais controle. Então, na minha opinião, eu já tentei de tudo. E o que funcionou melhor até hoje foi luz rebatida de teto, que dá uma luz mais natural. E, além disso, o que acontece? Como é uma luz rebatida do teto, que é bem suave, ele fica mais fácil de misturar com a luz natural do ambiente. Então, assim, uma fonte que é um globo, que é desse tamanho, beleza, pode parecer uma luz de uma lâmpada, mas na hora de misturar no Photoshop, ele não mistura tão bem. O que mais mistura, que você consegue fazer um trabalho mais delicado, é através da luz rebatida do teto. Então, vai ser um AD400 da Godox com uma panela, para que a luz não estoure para os lados. Pode ser uma panela funda ou aquela panela média. Aí panelinha em cima do AD400 jogado pro teto. Direcionado. É isso. E normalmente tentando respeitar a mesma direção da luz natural. Tá. E se eu dar um exemplo, tipo, procurando problema? E se o ambiente for escuro, o teto for escuro enfim, ou um teto muito alto, uma questão assim, como você resolve? Realmente eu optaria por usar um softbox 90 por 120 e colocaria, assim, eu tento recriar a luz rebatida do teto. Então eu botaria meu tripé o mais alto possível, que é uma altura média de um teto hoje em dia, 2,80, 2,60. Então colocaria a face do softbox em 2,80, apontando para baixo, para ser como se fosse uma luz rebatendo do teto. É basicamente isso. Cara, tem uma questão da fotografia que eu adoro, é resolver problema na hora, assim, me deparar com uma situação e olhar as ferramentas que eu tenho e resolver o problema, criar em cima desses problemas. Acredito que na fotografia de arquitetura, em ambientes assim, você se depare muito com isso, né? Na real, assim, hoje em dia eu falo, se fosse fácil, fazia de iPhone. Eu não estava trabalhando. Então, qualquer que for a cena, eu estou lá para resolver um problema. Eu não estou lá para fazer uma coisa simples. Então, quando eu chego no espaço, eu só me deparo com problema. Assim, é raro você chegar num ambiente, hoje vai ser fácil. Não, você entra e fala, caraca, só pepino. É igual você acha... Eu sempre uso aquela coisa, né? Na fotografia sensual, eu não faço, mas em épocas solteiros eu fiz. Até para revista, de uma forma profissional, fiz uns 2 ou 3 ensaios. Quando chega naquela hora que você está fotografando a mulher, você só está vendo o defeito. E seu trabalho é mascarar os defeitos. Então, quando eu estou fotografando a arquitetura, eu já estou pensando, caraca, e o fio? Aquela luz que está entrando que vai dar flare. Então eu chego lá, eu procuro não, que lindo, eu falo, que lindo para o arquiteto, mas eu estou procurando como é que eu vou resolver aquele problema. Onde estão os problemas que eu tenho que resolver? A primeira coisa que eu faço quando eu entro num ambiente. Aí eu já pego a minha técnica, esse piso está lindo, mas está dando um reflexo bizarro. Então beleza, polarizador. Mas tem um quadro na parede que quando você polariza um objeto horizontal, o objeto vertical dá brilho. Então você tem que tirar 2 fotos. Você tem que tirar 6, que você tem que tirar uma sequência de 3 com o polarizador polarizando o piso. E aí você tem que tirar uma outra sequência de 3 com o polarizador mudado para polarizar as coisas que estão no vertical, como os quadros. Então, para fazer uma foto, eu tenho que dar 6 cliques, mudando o polarizador no meio. Mas acho que aí é a parte boa da fotografia, o legal, né, cara, quando você consegue entender tudo isso, ter essas nuances e trabalhar em cima disso, né, criar em cima disso, quando você começa a ter essa percepção e você sabe lidar com as ferramentas, né, cara, eu gosto muito disso. E isso na real é histórico que nós temos na fotografia de skate. O cara vai dar um backlip num corrimão de 7 que não é grande. Mas o seu trabalho é fazer parecer o corrimão gigante. E aí? Você vai fazer o corrimão parecer desse tamanho? Não, o corrimão tem que parecer grande. Então, beleza. Olho de peixe, botar o limite do corrimão. Assim, o corrimão vai começar aqui e tem que acabar aqui, para não ter muito espaço sobrando dos lados. Para que o corrimão pareça um gigante, que se eu deixar espaço dos lados,
eu diminuo o tamanho do corrimão. Então, passando isso para uma fotografia de arquitetura, se eu tiver um sofá de um lado e uma cadeira da outra, se eu comer um pedacinho da cadeira, eu tenho que comer o sofá por igual. E se eu deixar um espaço, eu estou fazendo isso tipo, com minhas mãos no limite do vídeo. Se eu deixar uma frestinha desse tamanho do lado esquerdo do quadro, do sofá, eu tenho que deixar uma frestinha de tamanho parecido do lado direito com a cadeira, para criar um equilíbrio. Se eu tenho um objeto gigante desse lado, eu tenho que contrapor ele com um objeto desse outro lado que vai dar equilíbrio, ou com um objeto do mesmo tamanho, ou com um objeto que visualmente tem um peso por igual. Então aqui eu tenho uma coisa preto, alto, volumosa, aqui eu posso usar uma coisa menor vermelha, que visualmente eles vão ter o mesmo peso. Então isso é uma outra coisa da fotografia de arquitetura, quando a gente está posicionando os objetos na cena, é pensar em peso. Uma coisa alta, que é de uma determinada cor, tem que ser equilibrado do outro lado do quadro com uma outra coisa que vai dar um equilíbrio. Senão, visualmente, a foto fica pesada, o meu olhar fica chutando para um lado. Então, tem que colocar um objeto que vai equilibrar a cena. Exatamente, muito bom. Deixa eu... Não é por acaso que você tem uma caixinha laranja com skate de um lado e a caixinha amarela do outro lado mais embaixo e uma luz do lado lá no cantinho. Você está equilibrando o fundo com esses objetos, não foi jogado ali à toa. Cada tamanho de cada caixa foi colocado por você e a posição do luminário para exatamente equilibrar a cena em volta da sua cabeça. Eu sei que você fez isso. Mais ou menos. Vai falar que não. Não foi. Eu só joguei meu almoxarifado. Foi. Como diz o Tuca, meu almoxarifado, cara. Muda, cada dia muda, porque fica mudando, né? Fica buscando os equipamentos. Deixa eu fazer outra pergunta, cara. E sobre... Até me questiono bastante sobre bastão de LED. Se vale a pena, se não vale. Eu usei semana passada, fui fazer umas fotos por um amigo meu, não levei nada de luz, e ele tava com os bastões e eu acabei usando. Você usou, fala, joga fora, e aí? Cada um tem seu jeito de trabalhar. Eu não curto muito LED, porque LED bom é caro. E como eu já tenho esse problema de temperatura de cor dentro dos ambientes, você pode comprar 2 LEDs da mesma marca, do mesmo modelo, e eles têm cor diferente. Tem cor diferente. Você pega um, é 5.700, você pega o outro, é 5.200. E quando você coloca os dois juntos, você tem uma disparidade de cor. Usa os LEDs, vê o preço de um LED que a galera de cinema lá em Hollywood usa. É um LED caro pra caramba. Por que Kinoflor é tão caro? Por que Kinoflor custa milhares e milhares de reais, quando a lâmpada fluorescente comum custa 20? Por quê? Porque cada lâmpada de Kinoflor 5.500, 5.500, 5.500 e 5.500. E se todas as lâmpadas forem da mesma época, eles vão mudar de cor na mesma incremento. Então, depois de 2 anos de uso, aquele vai estar 4.800, 4.850, 4.750, 4.700, 4.800. Então, os problemas que eu tenho com LED é exatamente esse. A temperatura de cor de LED, ainda mais se for chinês, que são os tipos que a gente compra, a disparidade é muito grande. E como eu trabalho F11 com ISO 160, haja um LED de 2.000 watts. Quanto custa um LED de 2.000 watts? Me fala. Deixa eu procurar aqui, cara. Pega um LED de 2.000 watts. E a bateria para carregar isso? Quantas baterias tu vai carregar? Então, sempre é questão de custo-benefício e qualidade, né? Um LED, bastão de LED muito bom, com qualidade, com uma temperatura de cor correta, que não tem flicker, que tudo isso acaba sendo muito caro. E aí, eu vou racionar, né? Não vale a pena. E aí, além disso, assim, eu não gosto da temperatura de cor de LED. LED Daylight, nunca vi. Na minha frente, nunca vi um LED Daylight 5.600. Nunca vi. Sempre está fora. Sempre tem inflexão de verde. Né? E você fala de toque.
Eu vejo cor que uma pessoa normal não vê. Eu chego num ambiente e falo, nossa, essa lâmpada tá verde. A pessoa, o quê? Aí eu vou lá, nossa, essa lâmpada tá meio azul. Esses dois LEDs, um do lado da outra, tá mais esverdeado, tá mais puxado para azul. A pessoa... Não tá vendo nada, eu né? vejo. Eu fiz isso, a mãe da minha namorada se mudou um pouquinho antes da quarentena, de tudo isso, e a gente foi no apartamento, um monte de lâmpadas de LEDzinho, assim, o apartamento livre. Eu comecei a olhar as lâmpadas e falei exatamente isso. Nossa, essa aqui tá mais verde que essa aqui não tá batendo com isso. E ela, o que você tá falando, cara? Tipo, não tem essa percepção, né? E é a questão Agora da tira uma foto disso. e a questão da observação, né? O Miguel aqui tá fazendo outra pergunta, que é sobre rebater flash em ambiente com muita madeira. Dá merda, como diz ele. Como você resolve, cara? Normalmente eu vou resolver essas coisas quando ficar muito complexo, tem a questão. Vai muito de caso a caso, né? Mas assim, a regra é essa. Quase tudo tem solução no mundo real. Quase tudo. Agora, vai ser mais rápido no mundo real ou vai ser mais rápido no pós? Na hora eu tomo a decisão. Se for mais rápido resolver na hora, eu resolvo na hora. Eu chamo assim, Photoshop 1.0. Às vezes Photoshop 1.0 é uma vassoura, é um pano para limpar uma coisa. Não, limpa. Não. Se eu limpar agora, eu vou gastar 30 segundos para limpar. Se eu limpar no Photoshop, vai me gastar 8 minutos. Eu tenho o mesmo pensamento, cara. Exatamente o mesmo pensamento. Então, assim, eu não gosto de usar o termo artista, porque eu não sou artista. Artista é aquele cara que fica, hoje eu preciso de inspiração para criar, e o universo, as estrelas têm que estar alinhado. Não. Eu posso ter acordado de dor de barriga de manhã, estou com dor de cabeça, briguei com a esposa, meu filho não me deu beijo quando saí de casa. E aí? Por isso eu vou fazer uma foto ruim? Eu tenho que produzir. Então eu sou Batman. Eu tenho um cinturão de ferramentas que eu vou chegar lá e aplicar para resolver os problemas. E fazer o melhor para o meu cliente. Isso é meu trabalho. É um trabalho técnico de resolver problemas e ter várias ferramentas e soluções para resolver o problema do meu cliente. Então, você falou da publicidade, que o sol é para lá, aí tu fala, tu quer um sol mesmo? Então calma aí. Tu pega seu flash AD600, tu bota num tripé de 4 metros, bota uma gelatina de laranja por cima e lá tá seu sol do lado direito. Exatamente. Aí o cliente fala, caraca, esse cara é bom, vou contratar ele de novo. Cara, uma vez, acho que foi 2014, eu fiz uma foto para Mitsubishi na praia e deu tanto problema no dia, porque tinha gravação de filme também, a gente quase enfiou uma L200 dentro de um rio, e enfim, um monte de coisa, que eu tive que fazer a foto à noite do carro na praia, à noite, só que parecendo que fosse dia. E com modelos. E cada modelo era um casal, o modelo aparecia 3 vezes na cena. Então, em situações diferentes. E eu fiz exatamente isso, só que eu peguei eu tenho um flash, um Elinchron, que é de 1200. E eu peguei um amigo meu que tava fazendo a parte do vídeo. Falei, cara, vai andando aí pela cena, fazendo faz o sol pra mim. Então fui ambientando a foto ponto por ponto e depois uns 3 dias no Photoshop para transformar a noite no dia e deixar o mais realista possível, né, cara? E é bem essa questão, filtro, entender a posição que o sol precisa estar, a posição do último fio de luz que eu consegui em relação ao ambiente, numa exposição bem longa. E resolveu o problema na hora, né? Porque, tava lá em Ubatuba. Precisava fazer essa foto, voltar para Curitiba, porque no outro dia eu tinha um voo para Brasília. Então precisava resolver, não tinha outra situação senão resolver aquilo na hora, né? Essa é uma das questões que mais me deixa com tesão na fotografia. Essa resolver esses problemas, essas situações de última hora. Cara, a gente já vai finalizar. Pode falar, desculpa.
você se sente realizado como fotógrafo, né? Tipo, caraca, eu fiz o que o cara de iPhone nunca teria feito. Situações com o cara que pergunta, pô, essa tua câmera é boa, né, cara? Que fala, né? Essa tua câmera é boa, né? Eu deixo pra lá. A gente tá indo pro final aqui, cara. Já vai terminar. Eu queria que você, como fotógrafo, como artista, como professor, como skatista, enfim, como Dani Borges, a pessoa que você é, que você desse um pouco das suas palavras para que quem escutou a gente aqui até agora, quem vai escutar, mas quem está começando a fotografar, quem nunca fotografou, como a minha amiga que está buscando, que é arquiteta há alguns anos, tem uma grande bagagem de viagens pela vida, ela, por exemplo, já viajou o mundo inteiro, então ela tem uma grande bagagem, mas ela está querendo se aprimorar na fotografia de arquitetura porque é a área que ela atua, que é a área da arquitetura. Eu queria que você desse, com toda a sua bagagem, com o Dani Borges, desse digamos, essa introdução, esse ensinamento para essas pessoas que possam estar querendo entrar na fotografia, querendo entrar nessa área, querendo entrar nesse desafio, tem medos, não sabe como começar, não sabe que equipamentos, no âmbito geral, dá aquele empurrãozinho, aquele incentivo. O bom tripé é o equipamento mais importante que você vai comprar, independente do tipo de foto que faz. Compra um bom tripé, é o primeiro passo. Depois disso, tirar muita foto. Infelizmente, na nossa cultura, a gente é ensinado que errar é errado. Quando, na real, a única forma de aprender é errando. Esse processo todo que eu falei para vocês não baixou na minha cabeça. É um processo que demorou 10 anos. Eu comecei com fotografia de HDR em 2008. Então, mesmo é um ciclo. Estudar, fotografar, editar. Então, olhar suas fotos e olhar o que você fez de bem, de certo, de errado. Tratar, que é uma parte hoje em dia não tem como fugir, é uma parte integral da foto. Divulgar, criticar e começa de novo. Que muita gente tem esse medo. Tem medo. Você, como fotógrafo com 17 anos de bagagem, de ter feito campanhas publicitárias, toda vez que você vai fazer um novo trabalho, você tem um pouco de medo. Toda vez que eu vou fazer um novo trabalho, com um cliente novo, de um espaço que eu nunca visitei, eu tenho um pouco de medo. Então, fazer esse ciclo. Estudar, clicar, editar, tratar, divulgar. Foto boa, foto ruim, bota no ar, depois apaga. Criticar e repetir. E entender que os medos que você sente não são só o seu medo. É o medo que todos nós sentimos. Toda vez, não em 20 anos de fotografia, 30 anos de fotografia, 40 anos de fotografia, o medo não vai embora. A gente só aprende a lidar melhor com esse medo. Eu tenho certeza que você já teve pesadelo, que no pesadelo você ia fotografar, pegou na máquina e abriu. Onde é que estão os cartões de memória? Já aconteceu na vida real. Não só pesadelo. Eu já tive sonho que eu fui abrir a mochila e... Onde é que estão as baterias? Aí fui abrir, não tinha bateria, não tinha bateria, não tinha bateria. Esse era meu pesadelo. Então o medo faz parte. Nós somos seres humanos. Então, assim, o que a pessoa que está iniciando sente, nós também sentimos. Nós só aprendemos ao longo do tempo, a gente tem uma bagagem de poder lidar melhor com esses medos, de administrar essas coisas melhor. E assim, ninguém aqui é super-herói. Eu não sou diferente de você, eu não sou diferente das pessoas que começaram. Todo mundo tem um início, tudo tem um meio, e todos nós vamos morrer no final, que é o fim. Então vamos aproveitar, ser feliz e aprender a tentar fazer o nosso melhor. Boa, falou e disse. Cara, essa questão do... até perguntei isso pro Pedro, fotógrafo de futebol, se ele ainda tinha frio na barriga quando ele vai para fotografar, para ir para um jogo, para um grande jogo. Ele disse que não, ele falou que assim, ele já se sente tão confortável no ambiente de trabalho dele que ele não tem muito esse medo. Ele fala, claro, existe uma emoção,
pô, vou lá na final das Libertadores, existe toda uma emoção. Mas ele tá tão confiante no trabalho dele, tão confortável com aquele ambiente, que ele não sente esse medo. E como eu disse lá e repito aqui, eu toda vez que eu vou num trabalho que é muito além, assim, é uma grande novidade, principalmente, cara, eu sinto uma dor no estômago, assim, tipo, uma sensação tão boa de... Até certo ponto que às vezes eu me pergunto, cara, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu aceitei fazer isso, sabe? Mas não no lado negativo, no lado positivo, daquela tensão da expectativa, de, sabe, Por exemplo, o primeiro trabalho publicitário que eu fiz, eu senti isso. Eu não sabia por que eu tava lá. Mas, cara, porra, 50 segundos, vai acabar já. Então, eu vou cortar aqui. Vou só te agradecer antes que acabe, porque sempre acaba antes. Então, Dani, obrigado de coração por ter aceitado, por estar aqui com a gente, por ter falado tudo isso. Gostaria de ir para mais 1 hora, mas vamos fechar por aqui, que a gente já falou muita coisa. Então, de A coração... próxima vez que tu vier pro Rio, eu vou te caçar para beber uma cerveja contigo, que tu sempre escapa de alguma forma. Tô ali em Ipanema, como que é? Posto 10. Perfeito, Valeu? é nóis. Vai acabar aqui, então um grande abraço a todos. Muito obrigado, Dani. Já sabe, logo logo tá lá no YouTube e também no Spotify. Valeu? Abraço, Um abraço, muito Pablo. obrigado, meu amigo. Te cuide aí. Bom, é isso aí, galera. Esse foi Dani Borges, meu grande amigo, fotógrafo brasileiro que morou no Canadá praticamente a infância toda e voltou pro Brasil em 2000, pro Rio de Janeiro. E desde então... é fotógrafo, um grande fotógrafo, trabalhou muito com skate e agora está fazendo seu nome na fotografia de arquitetura, culinária e também outras áreas, por que não? Então, muito obrigado a todos que estiveram presentes nessas 2 horas de papo. Foi bem legal, bem bacana, um pouco papo técnico, mas também sobre muitas ideias, muitos pensamentos, que isso acho que é o que a gente traz da nossa bagagem. Então, muito obrigado a todos. A gente se vê na próxima. Abraço.